Olá, alunos! Hoje, nossa aula de português tem como objetivo reconhecer o discurso direto em reportagens. Nós vamos tratar hoje de uma reportagem que aborda o mesmo tema da reportagem que trabalhamos na semana passada, que é o fato da existência do preconceito em relação à prática de esportes por mulheres. Então, para iniciar, nós vamos fazer a correção daquelas 3 questões da atividade que eu passei no dia 1º de junho. Aqui, segunda questão: que fatos novos no âmbito estudantil a reportagem menciona? Aqui é uma questão do escritor 1, que eu falei até para vocês que vocês iriam retirar o texto do jeito que estava lá. Eu até falei, que estava, você poderia encontrar no segundo parágrafo da reportagem. E lá tinha bem claro que se tratava das ocupações secundaristas e as iniciativas feministas que podem ocorrer organizadas em coletivos, espontâneo ou individualmente. Essa era a resposta da segunda. A terceira: de acordo com a reportagem, o que favorece a terceira onda do feminismo? Lá ele falava das 3 ondas, da primeira onda, da segunda e da terceira. E aí na terceira, a autora dava destaque pelo fato de ter algo que favorecesse a esta terceira onda. No caso, ela fala que é a capacidade de organização por meio das redes sociais. Aí a quarta: segundo a reportagem, por que é difícil acabar com o machismo? E aí, mais uma vez, você iria lá no texto e iria perceber que é porque o próprio, onde eu falei, no parágrafo, ele dizia que o machismo é como se ele passa por um processo de naturalização, é como se a sociedade ela já tivesse isso nela, Não é difícil tirar. E aí esse tipo de discriminação atinge apenas mulheres, e aí a gente percebe que não, que quando o homem ele não corresponde ao comportamento considerado padrão de masculinidade, ele também sofre com esse tipo de preconceito. Certo? Então, aqui são as respostas. Do ladinho aqui, vocês podem estar dando pausa e fazendo as correções necessárias. Mais uma vez, pessoal, eu vou alertar vocês para que vocês tenham atenção para não estarem copiando questões erradas, e respondendo às vezes de qualquer jeito, porque aqui são questões simples, só com a leitura daria para responder essas questões, certo? E também vai de prestar atenção qual é a página, quais são as questões que eu pedi, porque no vídeo a gente explica direitinho qual é a questão que é para ser feita. E aí eu acredito que tem alunos que não assistem, ou então assistem só uma parte e aí não compreendem, não compreendem qual é a questão que é a ser feita e às vezes acaba fazendo errado. E isso vai prejudicar na hora de atribuir o seu visto, certo? Aqui agora é o texto. Que texto para leitura, vocês vão acompanhar o livro de vocês na página 104. Esse texto, a seguir, nesse texto, ele faz parte do especial Quero Treinar em Paz, hashtag Quero Treinar em Paz, que reúne 5 reportagens e 5 vídeos sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam, e os homens não, quando decidem praticar esportes. Leiam para responder as questões e continuar a reflexão sobre esse tema. Então, vocês irão parar, fazer a leitura desse texto, refletir sobre ele, refletir se aqui vocês podem fazer uma análise em relação a lugares. Isso aqui aconteceu em São Paulo, mas aqui também, você acha que existe esse tipo de preconceito? Se um campeonato masculino aqui do Sítio Alegre, se fosse por acaso se inscrevesse um time feminino, como é que as pessoas iriam reagir? Será que elas seriam aceitas? A gente pode fazer esse questionamento. Esse texto tem como título: Time feminino conquista título contra garotos. Pais dos meninos não aceitam. Certo? Então, esse texto ele vem falar de uma equipe que ela se inscreveu num campeonato masculino, certo? E o time é chamado Centro Olímpico de São Paulo. E aí como eu falei, o técnico escreveu o time dele, que era composto de meninas, de mulheres,
E era no torneio, né, de sub-13, masculino sub-13. E aí entrou algumas meninas de 14 anos que era para dar esse equilíbrio. E foi aceito, né, que existisse isso para dar equilíbrio no jogo, né? Porque garotos, vocês sabem que a resistência em relação física talvez fosse maior. Então eles consideraram que as meninas, né, de 14 anos pudessem estar jogando contra esses meninos de 13 anos. E aí, nesse jogo, as meninas acabaram ganhando a competição e ocorreu que os pais dos garotos não aceitavam isso, nem os garotos nem os pais, certo? E aí o técnico vem falar, me dá o seu ponto de vista aqui, né? Logo aqui nesse segundo parágrafo vocês podem estar percebendo. Vocês vão perceber que no decorrer do texto tem a marca do discurso direto, que é colocado, quando vocês verem, observarem as aspas, essas aspas marcam o discurso direto existente no texto, certo? Em textos jornalísticos, geralmente esse discurso é marcado por aspas. E aí, por quê? Por que discurso direto? Porque é a forma exatamente como a pessoa falou, certo? E se houver alguma alteração nessa fala, o autor ele vai colocar em evidência qual foi a alteração. No caso do segundo parágrafo, vocês podem ver na terceira linha do segundo parágrafo o uso do colchete. Esse uso, quando ele coloca, achavam que é a fala do autor do texto, não é a fala do técnico, do treinador, certo? Então, ele usou isso para marcar a fala dele dentro da fala, dentro do discurso direto do técnico, que é a fala do técnico, certo? Então, discurso direto é a fala do personagem do jeito que ele falou. Aqui a fala, o autor do texto ele usou algumas falas, né, no decorrer do texto do treinador. E aí, para marcar essa fala, ele usou as aspas, porque não poderia colocar solto, porque senão as pessoas, ao ler, não entenderiam. Então, é interessante ter essa marcação, no caso, as aspas, certo? E aí, depois ele vem falar, e aí, como vocês viram, né? Deixa eu ver aqui, passar aqui. Aí, o time, né, do Centro Olímpico pediu e entrou na disputa. Aí, como eu já falei, né? E foi autorizado a ter 7 atletas de 14 anos para equilibrar a diferença física. A campanha foi de 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, obtendo o terceiro lugar na classificação e vaga nas semifinais. Então, elas foram classificadas no primeiro momento e depois elas competiram nas semifinais e aí obtiveram a vitória. Aí depois o treinador declarou que os pais, e aí houve toda a complicação, porque os pais não aceitavam, quer dizer que os garotos não ganharam porque eles não entravam forte por medo de machucar as adversárias. E aí houve toda uma discórdia em relação a isso, mas finalizou que deu certo, as meninas conseguiram. E os pais também tiveram grande influência, os pais das meninas, né, que torceram, produziram camisetas, né, assim, incentivando e tudo mais. Aí, continuando aqui, as meninas, aqui no nosso penúltimo parágrafo dessa página, as meninas ganharam a semifinal por 3-1. Aí, nas arquibancadas, os pais das garotas ouviram mais de uma vez que havia medo de machucar as atletas e que futebol não é para elas. Isso aqui foi aqui é a marca do discurso indireto, né? Porque o autor ouviu dos pais das garotas e escreveu aqui da forma dele. Se ele tivesse ido escrever da forma que os pais das garotas falaram, ele iria colocar as aspas, certo? Para marcar o discurso direto. Mas aqui é o discurso indireto, então não precisa. Também escutaram que o resultado ocorreu por causa das atletas de 14 anos, né, porque eram mais velhos e tudo mais. E aí continua. Em alguns momentos, os pais das outras equipes, aqui mais uma vez a fala, como vocês podem estar observando. E deixa eu ver aqui. No finalzinho aqui, né, a vitória na final contra o São Paulo Piloto foi por 3-0 e rendeu mais que o troféu. A zagueira Lauren Leal foi eleita a melhor jogadora da decisão.
Outra premiação individual coube a Marcele, escolhida melhor goleira da Copa Moleque Travesso, certo? Então, isso aqui foi, né, a gente pode perceber que elas conseguiram o objetivo, né, que era vencer um campeonato. E ainda mais fez com que as pessoas que ali estavam tivessem um pouco de um olhar diferente, porque vocês sabem que existe sim um preconceito, né? E a partir daquele momento elas mostraram que elas podem, podem igual os meninos, né? Não, elas não são inferiores. O que chamou a atenção também foi o engajamento dos pais das meninas, não apenas por fazerem camisetas para as fases finais, mas pela defesa do direito de as mulheres jogarem bola. E aí o técnico finaliza. Acaba que os pais passavam para nossas atletas uma certa luta, uma resistência contra todo o preconceito em volta, concluiu o técnico. Com certeza, né, todos na arquibancada estavam, tinham um olhar preconceituoso, né, em relação às garotas. Talvez os pais, só os pais que estavam na luta, os pais, né, estavam dando apoio. E isso fez grande diferença, sem dúvida. Aqui é o texto do Felipe Pereira, certo? Foi publicado na UOL 2016, certo? Aí vocês podem estar lendo, vocês podem estar refletindo sobre esse texto e aí vocês vão responder essas questões. O técnico escreveu um time de meninas em um campeonato masculino de futebol. Sua atitude revela que posição em relação à participação feminina no esporte. Por ele ter agido dessa forma, qual é a posição dele? Você acha que ele tem uma posição aberta em relação à diversidade de gêneros? Você vai colocar o seu ponto de vista, releia. Aí a segunda questão, você vai reler esse trecho e aí você vai responder esses itens. A que período técnico se refere, né, nesse trecho? Eu acho que também é uma coisa que a gente cutucou uma ferida que no Brasil ainda não é coisa bem explicada. Que ferida é essa que ele fala? Será que é a ferida do preconceito existente? Você vai pensar um pouquinho, né? A discriminação em relação às mulheres participarem de esportes. Você vai pensar um pouquinho e dar uma resposta aqui, certo? Colocar uma resposta. B. A fala do técnico está em discurso direto, né, que é marcado pelas aspas. De quem é o trecho entre colchetes? Esse colchete achavam que de quem foi que falou isso? Foi o técnico ou foi o autor do texto? O autor ou seja, o editor, né? A pessoa que escreveu. Releia o texto sem o trecho entre colchetes. Que diferença de sentido isso gera se te retirar esse colchete? Como é que fica o sentido desse trecho? Será que daria um sentido preconceituoso ou não? Ou como é que ficaria? Como é que você percebe que ficaria? D. Por que foi conveniente inserir o trecho entre colchetes? Por que foi o redator decidiu colocar esse termo entre colchetes? Que outras falas do técnico defendem a igualdade de gênero no esporte? Você vai apenas citar aqui, retirar lá do texto e citar, né, colocar entre aspas do jeito que ele falou, certo? E é isso, a atividade escrita de hoje. E aí, a atividade é do livro PNLD, como já, né, de vocês. E a data de entrega dessa atividade é até o dia 12 de junho, tá certo? Não esqueçam. E qualquer dúvida vocês podem estar conversando comigo no WhatsApp. Até mais.